80% de todo o cobre que a humanidade extraiu da Terra, ao longo de toda a nossa história, ainda está em uso hoje. Pense neste número por um momento. Não é um material que usamos e descartamos. É um recurso que quase nunca morre. Como é possível que um material físico, usado em tudo, desde os nossos telemóveis até as redes elétricas que alimentam cidades inteiras, pareça ser infinito? A resposta não está na mineração, que consome uma energia colossal. A resposta é um ciclo de renascimento industrial quase perfeito, um processo que transforma o caos em pureza. Mas este ciclo esconde um segredo ainda mais incrível. No coração desta transformação, escondido nos resíduos do cobre sujo, os engenheiros encontram e extraem ouro puro, prata e platina. Hoje, seguimos a jornada extraordinária deste metal imortal. Vamos testemunhar como montanhas de lixo são transformadas na matéria-prima mais pura do planeta, pronta para servir a civilização mais uma vez. Tudo começa aqui, nos vastos pátios de coleta. Estes são os portões do caos. Caminhões chegam sem parar, descarregando o que o nosso mundo descartou. O cobre raramente chega limpo. Ele chega em montanhas de fios emaranhados, canos velhos de canalização, radiadores amassados e eletrônicos inúteis. Muitas vezes é prensado em fardos compactos, tão densos que mal se reconhece o que está dentro. Antes que qualquer máquina gigante entre em ação, o processo começa com a ferramenta mais sofisticada de todas, o olho humano. Trabalhadores experientes iniciam a difícil tarefa da triagem manual. Eles dependem de anos de habilidade, olhando para além da sujeira e da graxa. O seu trabalho é crucial. Eles precisam identificar o cobre vermelho brilhante, que geralmente tem maior pureza e maior valor. Eles separam-no das peças mais escuras, que podem estar misturadas com aço, plástico ou outras ligas metálicas. Às vezes, a diferença é óbvia. Outras vezes, é um palpite treinado, baseado na cor exata, no brilho sob o sol, ou até mesmo no peso do material na mão. Este primeiro passo decide o destino de todo o lote. Em média, cerca de 60% a 70% do volume que chega pode ser reutilizado após uma limpeza básica. O resto, o material mais contaminado, seguirá um caminho mais difícil. Cada pedaço de metal é classificado, criando ordem a partir da confusão, preparando o material para a próxima etapa, a força bruta. Separar manualmente milhões de quilômetros de fios da sua cobertura de plástico é impossível. Por isso, o caos organizado é agora entregue a máquinas implacáveis. Bobinas inteiras de cabos, algumas pesando centenas de quilos, são alimentadas em trituradores de alta capacidade. Estas máquinas são verdadeiras bestas industriais. Dentro delas, eixos rotativos maciços, revestidos com lâminas de aço endurecido, giram com uma força imparável. Elas agarram e rasgam tudo. O isolamento de plástico resistente e o núcleo de cobre valioso são dilacerados em segundos. O som é ensurdecedor, um testemunho da força necessária para libertar o metal. O resultado é uma mistura caótica de pequenos fragmentos de cobre e pedaços leves de plástico. Agora, como separar os dois? A resposta usa física simples, gravidade e ar. A mistura triturada é despejada em telas vibratórias de múltiplas camadas. À medida que a máquina vibra, os grânulos de cobre, densos e pesados, caem para os níveis inferiores. Os pedaços de plástico, muito mais leves, permanecem por cima. Então, poderosos ventiladores de ar entram em ação. Eles sopram ou sugam o plástico leve, levando-o para contentores separados. Em algumas linhas, transportadores magnéticos passam por cima do fluxo, removendo qualquer pedaço perdido de aço ou ferro que possa ter vindo junto. O sistema é incrivelmente eficiente. De 1 tonelada, 1.000 quilos, de sucata de fio, a fábrica pode recuperar entre 400 a 450 quilos de cobre puro. E o plástico não é desperdiçado. Ele é limpo, moído em pequenos pellets e reutilizado para fazer novos tubos, revestimentos ou até mesmo novas capas de cabos. Nada é perdido. O que antes era um emaranhado inútil, agora são 2 fluxos de recursos valiosos. O plástico segue o seu caminho, mas o cobre vai encontrar o fogo.
Os grânulos de cobre, agora 90% limpos, são transportados para o coração da instalação, o forno de fusão. A maioria das fábricas modernas usa fornos elétricos de indução ou de arco, capazes de gerar um calor inimaginável. A temperatura no interior ultrapassa os 1085 graus Celsius. Este é o ponto de fusão exato do cobre. É a temperatura em que o metal sólido se rende e se torna líquido. O ar no local é pesado e quente. Os operadores, protegidos por trajes especiais, monitoram o processo. Dentro do forno, a sucata de cobre derrete e se junta, formando um lago de metal líquido incandescente. Pequenas quantidades de fundente, flux, são adicionadas. Este material age como um ímã químico, atraindo as impurezas restantes, óxidos, sujeira, pequenos vestígios de outros metais. Estas impurezas, sendo mais leves que o cobre derretido, flutuam para a superfície, formando uma camada borbulhante chamada escória. Esta escória é cuidadosamente removida, raspada da superfície, deixando para trás um cobre líquido cada vez mais puro. Esta etapa faz mais do que apenas derreter. Ela renova o metal. E o mais importante, este processo de fusão usa apenas 1/5 da energia, ou seja, economiza 80%, em comparação com a extração e refino do minério virgem retirado da terra. É uma poupança colossal. Em poucas horas, o que era um monte de pequenos grânulos é agora um fluxo contínuo de metal líquido e brilhante, pronto para ser moldado. Este rio de fogo, a mais de 1085 graus, não pode ser simplesmente despejado e deixado a arrefecer. Ele precisa de uma forma. O cobre líquido é canalizado do forno para a linha de fundição. O método mais usado é a fundição contínua. O metal incandescente flui a um ritmo perfeitamente controlado para um molde especial, geralmente feito de grafite e intensamente arrefecido à água. No instante em que o cobre líquido toca as paredes frias do molde, a sua casca exterior solidifica instantaneamente, mas o interior, o núcleo da barra, ainda está perigosamente líquido. À medida que a longa barra de cobre é lentamente puxada para fora do molde, ela passa por uma câmara de arrefecimento. Jatos potentes de água são disparados contra o metal quente, num silvo ensurdecedor de vapor. Este banho de água controlado força a solidificação de fora para dentro, garantindo que a barra inteira se torne sólida. Este passo é vital. Um arrefecimento desigual criaria tensões e fissuras internas, tornando o cobre fraco. Mas este arrefecimento controlado garante que a estrutura do metal seja forte e consistente. O resultado é uma barra contínua de cobre, que é então cortada em placas grossas ou lajes. Em poucos minutos, o caos líquido tornou-se um bloco sólido de metal industrial. Mas esta ainda não é a forma final. A verdadeira magia, a alquimia, ainda está para vir. As lajes de cobre recém-fundidas, chamadas de cobre blister, são reaquecidas para estabilizar a sua estrutura. Elas já são bastante puras, mas para a eletrônica moderna, bastante puro não é suficiente. Precisamos de perfeição. Bem-vindos à etapa mais crítica e fascinante, a refinação eletrolítica. Entramos em salões gigantescos. Não há fogo ou fumo aqui. Apenas um silêncio químico e fileiras após fileiras de tanques maciços, com dezenas de metros de comprimento. Estes tanques estão cheios de uma solução líquida azul brilhante, sulfato de cobre misturado com ácido sulfúrico. As nossas lajes de cobre impuro são penduradas nestes tanques. Elas são o ânodo, o lado positivo. Entre cada laje impura é pendurada uma placa fina de aço inoxidável puro. Elas são o cátodo, o lado negativo. Então, uma corrente elétrica contínua é aplicada e a mágica começa. A eletricidade força os átomos de cobre puro a saírem da laje impura, o ânodo, e a dissolverem-se na solução azul. Como se fossem chamados por um ímã, estes átomos de cobre viajam através do líquido e depositam-se, átomo por átomo, na placa de aço inoxidável, o cátodo. É um processo lento, mas perfeito. Camada após camada, o cobre puro reconstrói-se no cátodo. Este processo decorre sem parar durante 7 a 10 dias. Mas e as impurezas? Onde está o ouro, a prata e a platina que mencionamos? É aqui que o segredo é revelado.
Estes metais preciosos, juntamente com outros como o selênio, não se dissolvem na solução. Eles são demasiado pesados e quimicamente diferentes. À medida que o cobre à sua volta se dissolve, eles simplesmente soltam-se e caem para o fundo do tanque. Os trabalhadores chamam-lhe lama anódica, mas esta lama vale uma fortuna. É cuidadosamente recolhida e enviada para outra refinaria para extrair o ouro, a prata e a platina. No final dos 10 dias, as placas de aço são retiradas. O que vemos são folhas de cátodo grossas e pesadas, de um cobre brilhante e perfeito. A sua pureza, 99,99%, pura o suficiente para os chips de computador mais avançados e os cabos de alta performance do mundo. Cada folha pesa entre 80 a 100 quilos e está pronta para sua nova vida. Estas folhas de cátodo de pureza absoluta já são um produto final, vendido nos mercados mundiais. Mas para a maioria de nós, o cobre precisa de ser fino e flexível. Por isso, na maioria das vezes, estas folhas são derretidas mais uma vez. São fundidas e moldadas em varões, wire rods, uma forma intermédia padrão da indústria, um cilindro de cobre com cerca de 8 milímetros de diâmetro. Estes varões são enrolados em bobinas gigantes que pesam várias toneladas. Estas bobinas são o ponto de partida para a produção de fios. O varão de 8 milímetros é puxado através de uma série de matrizes, discos de diamante industrial, com furos cada vez mais pequenos. Cada passagem estica o cobre, tornando-o mais longo e mais fino. O diâmetro encolhe de 8 milímetros para 3 milímetros para a fiação da sua casa, ou continua a ser puxado mais e mais fino, até atingir alguns décimos de milímetro, mais fino que um cabelo humano, para os delicados condutores dentro de um microchip. Mas este processo de esticar o metal torna-o duro e quebradiço. Para resolver isto, o fio é continuamente recozido, NALED. É aquecido em fornos controlados para relaxar a sua estrutura, garantindo que permanece flexível e, o mais importante, um condutor elétrico perfeito. Finalmente, o fio nu é revestido com a sua camada final de isolamento, PVC, Teflon ou outro polímero. O produto acabado é enrolado em bobinas, pronto para alimentar o nosso mundo. Mas o cobre não é apenas fios e indústria. Em algumas culturas, este metal tem uma alma. Na Coreia, a arte de criar utensílios de cobre, chamada yugi, existe há milhares de anos, desde o período dos Três Reinos. No coração dessa tradição está o Bangja Yugi, uma técnica de forjamento única, considerada um tesouro nacional. Em vez de apenas fundir o metal, os artesãos pegam numa liga de cobre e estanho e submetem-na a um ciclo brutal e repetido de aquecimento no fogo e martelagem manual. Cada golpe do martelo comprime a estrutura do metal, dando às taças e pratos uma durabilidade incrível, uma tonalidade dourada única e uma ressonância pura. Hoje, estas peças feitas à mão ainda são usadas em cerimônias importantes, uma ligação viva a milhares de anos de história. E assim, o círculo se completa. A jornada do cobre reciclado é a prova de que um material pode ter uma vida infinita. Vimos como o lixo se torna tesouro, como o caos se transforma em pureza de 99,99% e como o ouro é encontrado onde menos se espera. É por isso que 80% de todo o cobre, alguma vez extraído, ainda está conosco. Ele não morre, ele não se degrada, ele apenas muda de forma. À medida que o nosso mundo corre em direção a carros elétricos, energia solar e turbinas eólicas, tecnologias que precisam de quantidades imensas de cobre, este ciclo de renascimento não é apenas eficiente, é estrategicamente vital. E isto deixa-nos com um pensamento fascinante. Os átomos de cobre que alimentam o seu telemóvel neste exato momento podem, um dia, ter sido parte de um sino de templo antigo, de uma ferramenta da Idade do Bronze, ou de uma arma forjada há milhares de anos. O cobre é o sangue da nossa civilização, ligando silenciosamente o nosso passado distante ao nosso futuro elétrico.